Existe uma palavra no hebraico bíblico que aparece mais de 240 vezes nas Escrituras. A sua Bíblia em português traduz ela como misericórdia em um versículo, amor leal em outro, bondade em outro ainda, e simplesmente amor em outro lugar. A mesma palavra hebraica em todos esses trechos, mas com traduções diferentes a cada vez. Não porque os tradutores discordaram uns dos outros, mas porque essa única palavra carrega tanto peso que nenhuma palavra em português consegue segurar tudo o que ela significa. Essa palavra é Hesed. E depois que você entender o que ela realmente quer dizer, você não vai conseguir ler a Bíblia da mesma forma. Se este conteúdo está chegando até você, deixa o like agora e se inscreve no canal para não perder nenhum estudo como este. O que torna Hesed tão fascinante é um detalhe que quase todo mundo passa sem perceber. Quando Deus estava no Monte Sinai e decidiu revelar o seu próprio caráter a Moisés, de todas as palavras que poderia ter escolhido, de todos os atributos que poderia ter destacado, ele escolheu esta: não poder, não santidade, não grandeza. Hesed. E ele fez isso no pior momento possível, logo após o seu povo ter quebrado cada promessa que havia acabado de fazer. Se você já quis entender de verdade que tipo de amor Deus tem por você, não apenas as palavras na página, mas a realidade por trás delas, essa palavra hebraica vai mudar a forma como você lê quase cada página das Escrituras. O que Hesed realmente significa? A resposta honesta é que nenhuma única palavra em português consegue capturá-la por completo. O idioma hebraico possui muito menos palavras do que o português, o que significa que cada palavra hebraica carrega múltiplas camadas de significado, dependendo do contexto. E Hesed carrega mais camadas do que quase qualquer outra palavra do Antigo Testamento. Na sua raiz, a palavra vem de um verbo hebraico que significa inclinar a cabeça em sinal de cortesia em direção a um igual. Percebe? Já de saída estamos lidando com algo diferente de caridade ou dó. Não é um amor que olha de cima para baixo, é um amor que se abaixa por escolha própria. Hesed une pelo menos 4 ideias que o português normalmente mantém separadas. Há o amor leal, aquele que não desiste quando o relacionamento fica difícil. Há a fidelidade de aliança, o tipo que está ligado a uma promessa. Há a misericórdia, a que dá o que não foi merecido. E há a bondade ativa, porque Hesed nunca é apenas um sentimento. Ele sempre se manifesta em ação. Um estudioso bíblico descreveu assim: Hesed é o que acontece quando alguém vai muito além do que o dever exige, não porque é obrigado, mas por causa de quem é. É bondade que supera toda expectativa, enraizada num relacionamento de compromisso. Essa combinação é o que torna tão difícil capturá-la em qualquer outro idioma. Amor sozinho perde a dimensão da aliança. Misericórdia sozinha perde o compromisso relacional. Bondade sozinha não carrega o peso de uma promessa. Fidelidade sozinha não transmite o calor. Cada tradução pega uma parte. Hesed guarda todas ao mesmo tempo. O momento mais dramático envolvendo Hesed em toda a Bíblia acontece em Êxodo 34, e o contexto torna tudo inesquecível. Israel acabou de cometer o pior ato de traição de toda a sua curta história como nação. Semanas antes, o povo tinha ficado ao pé do Monte Sinai e ouvido a voz de Deus. Viram o fogo e a fumaça. Concordaram com a aliança. 3 vezes disseram: tudo o que o Senhor ordenou, faremos. Moisés subiu de volta ao monte para receber o restante das instruções de Deus, e em menos de 40 dias, o povo derreteu suas joias de ouro e construiu um bezerro, declarando-o como Deus. Pense no momento. A tinta da aliança ainda não havia secado. A fumaça ainda subia do monte, e eles já dançavam em volta de uma estátua feita dos próprios brincos. Deus estava pronto para encerrar o relacionamento. Disse a Moisés: deixa-me, para que a minha ira se acenda contra eles e os consuma. Moisés intercedeu. Ficou entre a justiça de Deus e a rebelião do povo, e pediu a Deus que se lembrasse de sua promessa a Abraão, Isaque e Jacó. Deus reconsiderou, mas o dano estava feito. As primeiras tábuas foram despedaçadas. Então algo extraordinário acontece. Moisés volta ao monte com um novo conjunto de tábuas, e Deus passa diante dele e declara o seu próprio nome, o seu próprio caráter. E é isso que ele diz: o Senhor Deus, misericordioso e piedoso, longo timante e grande em bondade e verdade, que guarda misericórdia por milênios, que perdoa a iniquidade e a transgressão e o pecado. Isso está em Êxodo 34, 6 e 7.
A palavra traduzida como misericórdia nesse verso e como bondade na expressão grande em bondade, ambas são Hesed. Esse é o autorretrato de Deus, e ele o pintou em meio às ruínas de uma aliança quebrada. Esse detalhe muda tudo. Deus não declarou o seu Hesed quando Israel estava sendo fiel. Ele o declarou quando acabavam de cometer traição espiritual. Não anunciou o seu amor leal na fase de lua de mel. Anunciou no fundo de um vale de vergonha. E esse é exatamente o ponto. Hesed não é uma palavra para as estações boas, é uma palavra para as estações quebradas. Repara também que em Êxodo 34, 6 e 7, Deus une Hesed a outra palavra hebraica, Emet, que significa verdade ou fidelidade. Abundante em Hesed e Emet. Essas duas palavras aparecem juntas ao longo de todo o Antigo Testamento, como dois lados de uma mesma moeda. O amor de Deus não é sentimental, é verdadeiro. E a verdade de Deus não é fria, é amorosa. Não é possível separar sua misericórdia da sua honestidade. Hesed e Emet caminham juntos. Essa declaração no monte se tornou a passagem mais citada em todo o restante do Antigo Testamento. Estudiosos bíblicos já rastrearam mais de 2 dúzias de lugares onde escritores posteriores citam ou ecoam exatamente essas palavras. Jonás cita quando está irritado porque Deus poupou Nínive e a sua reclamação é essencialmente: eu sabia que tu mostrarias Hesed e eu não queria que o fizesses. Joel ecoa as mesmas palavras como um convite ao retorno. Voltai ao Senhor vosso Deus, porque ele é clemente e misericordioso, tardo em irar-se e grande em bondade. Neemias apela a elas depois do exílio. Os salmos as cantam repetidamente. Elas se tornaram a confissão fundamental de Israel. Sempre que precisavam se lembrar de quem Deus era, voltavam a esse momento. A montanha, a fumaça, ao lugar onde Deus se definiu não pelo seu poder ou pela sua ira, mas pelo seu Hesed. O livro de Ruth é, em sua essência, uma história sobre Hesed. A palavra aparece 3 vezes em 3 momentos decisivos, e cada vez revela uma dimensão diferente do que o amor leal parece quando é vivido na prática. A primeira vez está em Ruth 1.8. Noemi está partindo de volta para a sua terra após perder o marido e os 2 filhos. Ela diz às 2 noras que voltem para as famílias delas. Antes de se separarem, ora, que o Senhor use de bondade convosco, assim como vocês usaram de bondade para com os mortos e comigo. Essa palavra bondade é Hesed. Noemi reconhece que Ruth e Orpá demonstraram lealdade de aliança a uma família que não tem nada mais a oferecer. Sem futuro, sem segurança, sem filhos, apenas dor. Orpá chora e vai embora. Ruth fica. A famosa declaração de Ruth: para onde tu fores, irei eu. Onde tu ficares, ficarei eu. O teu povo será meu povo, e o teu Deus será o meu Deus. Em Ruth 1,16, não é um sentimento romântico, é um juramento de aliança. Ruth, uma viúva estrangeira sem nenhuma obrigação de ficar, escolhe Hesed. Ela escolhe lealdade a um relacionamento que não lhe traz nenhum benefício visível. A segunda vez que Hesed aparece está em Ruth 2,20. Ruth volta para casa com uma quantidade extraordinária de grãos após trabalhar nos campos. Noemi pergunta onde ela trabalhou e, quando ouve o nome de Boaz, diz: bendito seja ele do Senhor, que não deixou de usar da sua bondade para com os vivos e os mortos. A palavra bondade é Hesed. E repara quem Noemi crê estar por trás disso. Não apenas Boaz. Ela vê o Hesed de Deus operando através da generosidade de Boaz. Ela reconhece que por trás do ato humano de bondade há uma mão divina que não parou de ser fiel. A terceira vez está em Ruth 3,10. Ruth foi até a eira e pediu a Boaz que agisse como seu parente resgatador. Boaz respondeu: bendita sejais do Senhor, minha filha, pois a tua última bondade é maior do que a primeira. Novamente, a palavra é Hesed. Boaz vê a decisão de Ruth de buscar um resgatador para a família de Noemi, em vez de perseguir seus próprios interesses, como um ato de Hesed ainda maior do que sua decisão original de permanecer. Há um detalhe sobre Boaz que a maioria das pessoas ignora, e ele torna a história ainda mais rica. Boaz era descendente de Raabe, conforme Mateus 1,5, a mulher cananeia de Jericó que escondeu os espias de Israel e foi trazida para dentro da comunidade da aliança por causa de sua fé. Então Boaz era ele próprio o produto da história de Hesed de outra pessoa.
Um homem cuja própria ascendente veio de fora para dentro de Israel, agora está estendendo essa mesma boas-vindas a outra estrangeira. Rezed tem memória, lembra o que recebeu e repassa adiante. O que você está vendo no livro de Ruth é Rezed criando uma reação em cadeia. Ruth demonstra Rezed a Noemi. Noemi reconhece o Rezed de Deus, operando através de Boaz. Boaz reconhece o Ezed de Ruth e responde com o seu próprio. E por trás de tudo isso, Deus está orquestrando um plano que nenhum deles consegue ver. Porque o filho nascido desse casamento, Obed, vai se tornar o avô do rei Davi. E da linhagem de Davi virá Jesus Cristo, o Messias, conforme Mateus 1, 5 e 6. O Ezed de Deus estava atuando num campo de cevada em Belém, séculos antes de essa mesma cidade se tornar o lugar de nascimento do resgatador definitivo, aquele que pagaria o preço pleno para resgatar o que não podia se resgatar. A outra história que coloca Rezed em cena, de uma forma que pode ser a imagem mais vivia do Evangelho em todo o Antigo Testamento. Ela está em 2 Samuel 9. Até agora vimos Rezed declarado numa montanha e vivido num campo. Agora ele aparece à mesa de um rei. Davi já consolidou o reino, os inimigos estão derrotados, ele está seguro no trono. E no meio de uma série de vitórias militares e políticas, a narrativa muda de direção abruptamente. Davi faz uma pergunta que ninguém esperava. Ainda há alguém que seja da casa de Saul a quem eu possa mostrar bondade por amor a Jonatas? A palavra bondade é Rezed, e a expressão por amor a Jonatas é a chave de tudo. Anos antes, Davi e Jonatas tinham feito uma aliança. Jonatas sabia que Davi era o rei escolhido por Deus e que o próprio pai, Saul, eventualmente perderia o trono. Então Jonatas pediu a Davi que prometesse não cortar o seu Ezed da casa de Jonatas, como está em 1 Samuel 20, 14 e 15. Davi jurou: agora Jonatas está morto, Saul está morto. Não há nenhuma vantagem política em manter essa promessa. Ninguém culparia Davi por esquecer. Mas Davi não esquece. Ele busca ativamente alguém para receber o Ezed que prometeu. Encontram um filho de Jonatas chamado Mefibosete, e a situação dele é devastadora. Ele tinha 5 anos quando a notícia chegou de que Saul e Jonatas haviam morrido em batalha. Sua ama o pegou e correu. No caos da fuga, ela o derrubou e ele ficou aleijado dos 2 pés, conforme 2 Samuel 4:4. Durante anos ele viveu num lugar chamado Lodebar. O nome significa sem pastagem ou nada. Era um príncipe vivendo em terra erma, um herdeiro esquecido sem trono, sem terra e sem futuro. Quando os mensageiros de Davi chegaram, Mefibosete ficou aterrorizado. No mundo antigo, quando um novo rei consolidava o poder, ele executava todos os possíveis rivais da dinastia anterior. Mefibosete tinha todos os motivos para esperar a morte. Em vez disso, Davi diz 3 coisas que mapeiam perfeitamente o que Ezed faz. Não temas. Certamente te mostrarei bondade por amor a Jonatas, teu pai, e restituirei a ti todas as terras de Saul, teu avô, e tu comerás pão à minha mesa continuamente, conforme 2 Samuel 9:7. Ezed busca. Davi não esperou que Mefibosete viesse até ele. Foi procurar. Ezed restaura. Davi devolveu tudo o que havia sido perdido. Ezed eleva. Deu a Mefibosete um lugar permanente à mesa do rei, o Kuntimacior, mesmo status de um filho. A resposta de Mefibosete revela como é difícil para as pessoas receber esse tipo de amor. Ele cai com o rosto em terra e diz: quem é o teu servo para que olhes para um cão morto como eu? Em 2 Samuel 9:8. Ele não consegue imaginar por que o rei estenderia Rezed a alguém que não traz nada à mesa. Literalmente nada. Ele é aleijado. É da casa do inimigo. Está vivendo em terra de nada. Chama a si mesmo de cão morto, que naquela cultura era a descrição mais humilhante imaginada. E Davi não hesita. Não qualifica a oferta. Não diz: bem, vamos começar com um período de testes. Ele senta Mefibosete à mesa. O capítulo termina com uma frase que deveria te parar. Mefibosete habitou em Jerusalém, pois comia continuamente à mesa do rei, e era aleijado de ambos os pés, em 2 Samuel 9:13. Ele ainda era aleijado. Nada na condição dele mudou, mas tudo na posição dele mudou. Isso é Hesed. Não remove sempre a ferição, mas te senta à mesa assim mesmo. Um salmo que pega o conceito de Hesed e o transforma numa estrutura tão deliberada, tão repetitiva, que é impossível ignorar o ponto. O Salmo 136 tem 26 versículos.
Cada versículo termina com a mesma frase, porque a sua misericórdia dura para sempre. Em hebraico, o refrão é Ki leolam hasto, e Hesed está ali, repetido 26 vezes. Isso não era um poema para ser lido em silêncio, era litúrgico. Um líder de culto declarava uma razão para dar graças, e toda a congregação respondia, porque sua misericórdia dura para sempre. O que torna esse salmo tão impactante é a que ele associa a Hesed, a criação, a ele que com sabedoria fez os céus, porque a sua misericórdia dura para sempre. A libertação, a ele que feriu o Egito nos seus primênitos, porque a sua misericórdia dura para sempre. Ao julgamento, a ele que derrubou o faraó e o seu exército no Mar Vermelho, porque a sua misericórdia dura para sempre. A provisão diária, a ele que dá alimento a toda a carne, porque a sua misericórdia dura para sempre. O salmo cobre tudo, desde a formação das estrelas até o pão colocado na mesa, e atribui o mesmo motivo a tudo isso, Hesed. Não há nada no universo que exista fora do amor leal de Deus, e ele dura para sempre, não por uma temporada, não até você errar demais, para sempre. Na tradição judaica, esse salmo está associado à festa da Páscoa. Foi cantado na dedicação do Templo de Salomão, em 2 Crônicas 7, 3-6, e novamente quando os exilados voltaram da Babilônia e lançaram os alicerces do segundo templo em Esdras 3:11. Em momentos de grande início e grande retorno, a adoração de Israel estava centrada em Hesed, porque eles sabiam que tudo de bom que já experimentaram remontava a esse único atributo de Deus. E talvez o uso mais impactante de Hesed em todo o Antigo Testamento venha do profeta Jeremias, porque ele o disse do pior lugar possível. Jerusalém havia sido destruída. O templo estava em ruínas, o povo estava morto ou deportado. Tudo o que Jeremias havia alertado havia se cumprido. E sentado sobre as cinzas da cidade que amava, ele escreveu: As misericórdias do Senhor são a razão de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias nunca têm fim. Renovam-se cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Isso está em Lamentações 3, 22 e 23. A palavra misericórdias é o plural de Hesed. No meio de uma catástrofe nacional, a confiança de Jeremias não estava nas circunstâncias, estava no caráter de Deus. Hesed não impediu o desastre, mas sobreviveu ao desastre. E essa é a diferença entre um amor que depende de condições e um amor que depende de quem o dá. O Hesed de Deus não é contingente ao nosso desempenho, é contingente ao seu caráter, e o seu caráter não muda. O profeta Oséias acrescenta ainda outra camada. Em Oséias 6:6, Deus diz algo que o próprio Jesus citaria 2 vezes, porque eu me agrado da misericórdia, e não do sacrifício, e do conhecimento de Deus, mais do que dos holocaustos. Essa palavra misericórdia é Hesed. Deus não está dizendo que os sacrifícios não importam, está dizendo que fazer movimentos religiosos sem Hesed, sem amor leal genuíno por ele e pelas outras pessoas, é perder completamente o ponto. Rituais sem relacionamento são vazios. O contexto em Oséias torna isso ainda mais agudo. Deus está falando a uma nação que ainda aparece no templo, ainda traz as suas ofertas, o calendário religioso funciona normalmente, mas os corações já se afastaram. Tinham a forma sem a substância, e Deus diz: prefiro o seu amor leal a 1000 holocaustos de mãos que não me conhecem. Quando Jesus citou esse versículo em Mateus 9:13, estava sentado à mesa com coletores de impostos e pecadores. Os fariseus estavam escandalizados, e Jesus lhes disse: Ide e aprendei o que significa. Quero misericórdia e não sacrifício. Ele não disse: Ide e relembrem. Disse: Ide e aprendam, como se eles nunca tivessem entendido desde o início. A segunda vez em que o citou foi em Mateus 12:7, quando os discípulos foram acusados de violar o sábado por colher grãos. Em ambos os casos, os líderes religiosos priorizavam o sistema externo em detrimento das pessoas diante deles. E Jesus continuava apontando para a mesma palavra, Hesed. Deus sempre quis amor leal mais do que performance. Se Hesed é a palavra que o Antigo Testamento usa para descrever o amor de aliança fiel de Deus, qual é o equivalente no Novo Testamento? A tradução grega do Antigo Testamento, a Septuaginta, consistentemente traduziu Hesed com a palavra grega elos, que significa misericórdia ou compaixão. Mas os escritores do Novo Testamento também usaram outra palavra, ágape. Quando Marcos registra Jesus ensinando sobre os maiores mandamentos, a palavra é ágape,
e ela está cumprindo o mesmo papel que Resed cumpria no Antigo Testamento: descrever um amor que é leal, ativo, sacrificial e ligado à aliança. Quando João escreve, porque Deus amou o mundo de tal maneira, em João 3,16, a palavra é ágape, mas o conceito é Resed. O amor fiel da aliança de Deus, ativo, perseguidor, imerecido e incansável, alcançando um mundo partido para buscar e restaurar o que estava perdido. Jesus é Resed feito carne. É o amor fiel de Deus caminhando dentro do caos. Ele buscou os perdidos da mesma forma que Davi buscou Mefibosete. Sentou-se à mesa com pecadores da mesma forma que Davi sentou um herdeiro aleijado. Restaurou o que estava quebrado. Elevou o que havia sido descartado. Fez tudo isso não por causa de algo que havia em nós, mas por causa da aliança entre o Pai e o Filho. E o seu Resed não terminou na cruz. Hebreus 7,25 nos diz que Cristo sempre vive para interceder pelo seu povo. Ele ainda está atuando, ainda advogando, ainda estendendo amor fiel. O Resed que foi declarado no Sinai, demonstrado nos campos de Belém e encarnado numa manjedoura em Belém, ainda está operando agora num santuário celestial em seu favor. Aqui está o que Resed faz por você de forma pessoal. Ele redefine como você pensa sobre os seus piores momentos. O bezerro de ouro não foi o fim da história. Foi o cenário para a mais profunda autorrevelação de Deus. O momento mais escuro se tornou a tela para a declaração mais clara de quem Deus é. Se Deus escolheu aquele momento para anunciar o seu Resed, não há falha na sua vida que o desqualifique de recebê-lo. E então há algo mais escondido nessa palavra que muda como você se relaciona com as pessoas ao redor. Resed é contagioso. No livro de Ruth, o amor fiel de uma mulher criou uma reação em cadeia que mudou uma família, uma linhagem e, no fim, a história inteira. Ruth não sabia que estava moldando a linhagem do Messias quando se recusou a deixar Noemi. Ela estava apenas sendo fiel. Estava apenas demonstrando Resed à pessoa à sua frente. Os efeitos em cadeia eram obra de Deus. Isso significa que os pequenos atos de lealdade de aliança que você demonstra, ficar quando seria mais fácil, ir embora, perdoar quando a ofensa é real, ser bondoso com alguém que não traz nada de volta, esses atos não são insignificantes. São Resed, e você não tem ideia do que Deus pode construir com eles. Mas talvez a parte de Resed que mais permanece na memória seja Mefibosete à mesa. Ele ainda era aleijado. Os seus pés não foram curados, o seu passado não foi apagado, o histórico da sua família ainda era complicado, mas a mesa cobria tudo isso. Quando você está sentado à mesa do rei, ninguém olha para os seus pés. E é exatamente ali que Resed te coloca. Não numa sala de espera, não num período de provação. A mesa, com acesso ao rei, continuamente. Mefibosete vivia em Lodebar, sem pastagem. Ele havia aceitado aquela vida. Havia se conformado com a escassez. Não estava procurando Davi. Não estava enviando petições ao palácio. Havia se resignado a uma vida definida pelo que havia perdido. E Davi foi assim mesmo. Não esperou que Mefibosete se arrumasse, provasse a sua lealdade ou merecesse chegar à capital. Mandou buscá-lo como estava, de onde estava. Isso é Resed. Não espera você organizar a vida antes de aparecer. Aparece em Lodebar. Te encontra no lugar do nada e te traz para casa. Se você está numa estação que parece Lodebar, onde não há pastagem, não há futuro e não há razão para o rei nem saber o seu nome, Resed diz o contrário. A aliança não foi feita por causa de você. Foi feita para você. E aquele que a fez não esquece. 26 vezes. Uma congregação antiga olhou para a criação, para o resgate, para a provisão, para o julgamento e respondeu a mesma coisa. A sua misericórdia dura para sempre. Disseram isso sobre estrelas sendo formadas e mares sendo divididos. Disseram quando o templo foi dedicado e quando foi reconstruído das ruínas. E tinham razão, porque Resed não é um atributo sazonal. Não é um humor em que Deus está quando as coisas vão bem. É quem Ele é. É a palavra que Ele escolheu quando ficou na fumaça e nas ruínas e disse a Moisés: "Este é o meu nome. É isso que eu sou. É isso que nunca vai mudar." Cada tradução continua buscando a palavra certa: misericórdia, amor inabalável, bondade amorosa, amor fiel. Cada uma pega uma faceta do mesmo diamante e juntas apontam para a mesma realidade. O amor de Deus não é como o nosso. Não vacila. Não espera você merecer. Não vai embora quando tudo desmorona. Ele busca, ele restaura, ele te senta à mesa e dura para sempre. Nos comentários me conta:
Qual dessas histórias, Ruth, Mefibosete ou o Monte Sinai, chegou mais fundo no seu coração? Escreve aqui embaixo, porque a sua resposta pode iluminar o caminho de outra pessoa.